A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Assim está escrito: Portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. O tema da nossa mensagem, irmãos, de hoje é: nunca desista da caminhada cristã. Porque eu já ouvi, acredito que muito de vocês também já ouviu, e não precisa denunciar, mas é possível que até você já tenha usado essa expressão em algum momento, né, da sua vida, de querer de alguma forma pressionar Deus a fazer algo em relação a nós, daquilo que nós gostaríamos. E quando nós não visualizamos no horizonte que Deus irá fazer algo com relação àquilo que nós estamos orando, pedindo a Ele, eu já ouvi a expressão de algumas pessoas dizendo: olha, se Deus não fizer isso, eu vou deixar de ser crente. Se Deus não atender a minha oração, eu paro de pregar o Evangelho, eu paro de fazer a sua obra, ou algo do tipo. Eu acredito que vocês já ouviram esse tipo de expressão em algum momento, e talvez até você já tenha dito isso em alguma circunstância específica. É com base nisso que o tema da mensagem é esse: nunca desista da caminhada cristã.
Porque com base naquilo que nós fizemos a leitura aqui, o que Paulo oferece não é simplesmente conteúdo doutrinário ou ordem simples para obter um comportamento explicitamente cristão, embora isso seja importante. Então, ter um comportamento cristão alinhado com o que as Escrituras ela espera de cada um de nós é algo importante. Mas em primeira instância, não é esse o objetivo de Paulo, né? Ele não está olhando para essa questão propriamente dito. Mas o que nós percebemos, dentro daquilo que Paulo está oferecendo, é ordens que geram compromisso para toda uma vida com o único Deus verdadeiro. As palavras de Paulo, ela visa trazer aos cristãos um compromisso de vida, e não necessariamente a observação de preceitos. Embora aquele que adotou para a sua vida um compromisso com Deus, ele vai agir com base em princípios estabelecido pelas Escrituras. Mas nem sempre aquele que age com base em alguns princípios que estão constituídos dentro da religião, nem sempre essa pessoa tem um compromisso verdadeiro com Deus. E a sua vida religiosa, ela é apenas pautada em cumprimento de regras, e não de uma devoção verdadeira, não de um sentimento sincero. Então veja que Paulo, inicialmente, ele não está transcrevendo ali uma bula para ser seguida ao pé da letra. Mas o que Paulo visa dos irmãos da igreja em Filipe é que eles tenham, por meio do seu compromisso com Deus, atitudes que estejam alinhadas com esse Deus verdadeiro em sua essência. Então, não apenas na prática, mas nas motivações dessas práticas. Não apenas nas atitudes, mas nas motivações que as pessoas têm para agir da maneira que agem. Que espécie de exortação pode ajudar os cristãos no caminho com Cristo? A leitura e a meditação da Escritura certamente contribuirá para o nosso crescimento espiritual. Contudo, a leitura da Bíblia por si só não produzirá esse conhecimento, esse crescimento. Pois existe obediência que é apenas formal, é apenas uma formalidade. Então, a leitura e a meditação é algo imprescindível para a vida do cristão. Então, assim, meditar nas Escrituras Sagradas não é algo opcional para o crente. Não, para um pode ser bom, para outro não. Não, a meditação nas Escrituras é algo imprescindível para uma caminhada cristã. Porém, a leitura apenas da palavra de Deus, ela não pode, a leitura por si só, ela não pode produzir na vida do cristão esse crescimento espiritual, se não houver um sentimento alinhado com a prática da leitura. E é isso que Paulo está orientando aos seus filhos na fé, como ele assim se reportava a esses irmãos. Porque se a nossa leitura ela for apenas com base num cumprimento de uma regra, essa leitura ela torna-se apenas algo formal, uma formalidade, produzindo em nós
apenas uma atitude legalista e não um ato de arrependimento. Por isso, Paulo, nesse último capítulo, ele deixa alguns conselhos práticos para a vida cristã desses irmãos. E eu quero chamar a atenção para alguns desses conselhos de Paulo. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção é: busque um pensamento semelhante aos dos verdadeiros crentes. Qual é o conselho de Paulo para a igreja? Busque um pensamento semelhante ao dos verdadeiros crentes. Veja que Paulo ele vai iniciar falando sobre a necessidade dessa unidade entre os irmãos na igreja. E ele vai aproveitar o ensejo para tratar de um problema de divergência dentro da igreja de Filipe. E ele faz questão de mencionar as duas irmãs que estavam tendo esse litígio ali entre elas, né? O versículo 1, Paulo ele fala da necessidade de ter o nosso pensamento voltado para o Senhor. É isso que ele diz, né? Portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Com base nessa necessidade de permanecer firme, Paulo, ele se reporta agora para duas irmãs da igreja. Duas irmãs importantes. Duas irmãs que tinham um histórico ministerial. Duas irmãs que contribuíram significativamente para o desenvolvimento daquela igreja. Eram pessoas importantes. Eram pessoas que militaram na obra de Deus. E é por isso que Paulo está preocupado com essa divergência. É o que ele diz no verso 2, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pense concordemente no Senhor. Pense concordemente no Senhor. Logo no início do capítulo, Paulo apresenta um caso concreto em que duas importantes irmãs dessa igreja estavam vivendo em desavença. Às vezes, os atritos entre os crentes tornam-se tão severos que o mais sábio a se fazer é chamar uma terceira pessoa para mediar o atrito. É provável que o pedido de Paulo seja direcionado ao pastor da igreja, visto que ele usa a expressão leal companheiro de jugo. Seu pedido às irmãs é para que elas pensem de maneira em uma unidade cristã, que elas tenham um pensamento que sejam visando o benefício do todo, e não apenas de parte, né? Visando o benefício da igreja como um todo, e não quem está certo ou está errado, né? Porque às vezes nós agimos e de repente nós poderíamos até resolver uma situação se nós mudássemos a nossa abordagem. Mas o ser humano, por si só, ele é orgulhoso, né? O ser humano é uma tendência da natureza caída do ser humano ser orgulhoso. Então, por exemplo, se eu estou certo, eu não arredo o pé daquilo que eu quero fazer. Não, eu estou certo. Eu estou certo. E tem até um ditado que diz aí no meio secular, que tem o seu ponto de verdade, quando se dizem, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, às vezes é necessário, mesmo você estando certo, tomar uma atitude em detrimento de um bem comum. Então veja que Paulo, ele não entra em questão quem é que está certa e quem é que está errada. Paulo, ele não faz menção do problema. Paulo, ele não diz que Sintique estava certa, nem que Evódia.
Ou qual era das duas que tinha que pedir perdão para a outra? Paulo diz que as duas precisavam tomar uma atitude diferente e colocar de lado essa divergência. Deixar essa divergência de lado, pensando no todo, e não apenas na parte, né? O fato de a exortação a duas mulheres da igreja introduzir o último aconselhamento da carta, demonstra que o problema entre essas irmãs era algo sério. Neste ponto também nos é permitido ter uma noção do importante papel da mulher no jovem cristianismo daquela época, né? Pois observamos a importância de suas atividades. Paulo diz que elas eram muito importantes, né? Quando Paulo pede para o pastor da igreja, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo diz: essas mulheres trabalharam arduamente. Eu me lembro muito bem que elas foram muito importantes para mim, para Clemente e para todos quantos militaram ali na obra de Deus. Essas mulheres foram muito atuantes. Então ajude-as nesse momento a resolver esse problema que existe aí entre elas, para que essa diferença, né, ela venha a ser resolvida. Segunda coisa que Paulo ele aconselha aos irmãos de Filipe é: regozijem-se sempre no Senhor. Alegrar-se no Senhor é o que Paulo diz que deve ser a nossa motivação, a alegria em Cristo. Por quê? Porque a alegria terrena, irmãos, ela é muito passageira. Ela vai e vem com muita facilidade. Ela não dura nada, ela se desfaz com muita facilidade. A alegria terrena, ela vem e vai com a mesma velocidade, passa com muita rapidez. Nós ficamos alegres diante de uma situação específica, mas no dia seguinte, a alegria oriunda dessa situação acaba. Eu disse aqui em outras oportunidades, falando em algo parecido com isso, quando, por exemplo, você compra um carro novo, por exemplo, você fica alegre, e tem razão de ter ficado, não é que você vai comprar e ficar triste, né? Lógico, você ficou alegre, você comprou algo que você queria, normal que seja assim. Só que passa, na semana que vem acabou. Para aquela alegria ela permanecer, tem que trocar o carro de novo, porque na semana que vem já passou, meu querido. Então a alegria terrena, ela vai e vem com muita facilidade, se desfaz como a neblina com o sair do sol. Diante disso, o que Paulo diz aos irmãos de Filipe? Alegrem-se no Senhor. Por que a alegria deve ser no Senhor? Porque se a nossa alegria ela estiver pautada em coisas terrenas, irmãos, é possível que nós tenhamos mais motivo para nos entristecer do que para nos alegrar. Sobretudo o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, do ponto de vista terreno, ele não tinha razão para se alegrar. Por quê? Ele estava preso. Quando Paulo escreve falando aos irmãos, alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, ele está aprisionado. Que razão que um prisioneiro tem para se alegrar, do ponto de vista terreno? Está encarcerado, dali ele não sairia mais. Paulo ele é condenado posteriormente à pena máxima, que era a decapitação. Ele é decapitado, segundo
a história da igreja nos conta. No entanto, Paulo ele diz que a alegria deve ser no Senhor, meus amados, porque essa alegria, ela jamais passará. Não importa se você tem uma conta bancária recheada ou não. Não importa se você tem um carro novo ou um carrinho velho ali, mas que serve para te deslocar para onde você necessita. Se a sua casa é uma mansão ou se é uma casinha simples, humilde. Se você nas suas refeições come o melhor banquete possível, ou se nas suas refeições você come ali um arroz com feijão e um ovo frito. Porque a alegria no Senhor, ela independe dessas coisas. Ela subsiste e ela transpõe a todas essas situações. E essa é a alegria que jamais passará, meus queridos. Alegrem-se no Senhor, Paulo diz. Aleluia. Nem o escritor, nem os destinatários dessas palavras viviam num clima de bem-estar e conforto exterior. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, Paulo ele dá testemunho da igreja de Filipe. Só que ele não usa a expressão igreja de Filipe, ele fala as igrejas da Macedônia. E Filipe era uma dessas igrejas da região da Macedônia. Paulo diz que era uma igreja pobre, irmão. E não apenas pobre, Paulo diz que era extremamente pobre. Era mais do que pobre. Esses irmãos de Filipe eram mais pobres do que qualquer um de nós aqui, irmãos. Qualquer um de nós aqui tem uma vida melhor do que os membros da igreja de Filipe. Paulo diz, e esses irmãos, da sua extrema pobreza, contribuíram para a obra do Senhor. Isso quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 8. Então nem Paulo e nem o destinatário da sua carta, no caso os filipenses, do ponto de vista material, do ponto de vista terreno, tinha lá muitas razões para se alegrar. É por isso que Paulo diz que a alegria deles não podia estar pautada em coisas terrenas, mas em questões celestiais. Essas palavras da alegria é escrita por um preso cujo processo de vida e morte acaba de entrar em um estágio decisivo. Ainda que chegue a Filipos a notícia da sentença de morte, a alegria é dádiva e tarefa decisiva da igreja. No Senhor, a igreja sempre possui alegria, até mesmo nas aflições. Parece um paradoxo, né? Como é que você vai ter alegria nas aflições? Mas esse é o contexto da igreja de Cristo. Porque mesmo em meio à perseguição, a igreja de Cristo ela está alegre no Senhor. Não é assim que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta o apóstolo Pedro, juntamente com os demais apóstolos, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo perseguido, eles estão regozijando-se pelo fato de ser perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Será que ainda sabemos que a alegria não é um adorno secundário eventual no cristianismo para os dias favoráveis, mas conteúdo essencial do ser cristão? Então, quando nós nos alegramos no Senhor, essa alegria independe de circunstâncias, ela independe de fatores terrenos. Nós estamos alegres pelo fato de sermos crentes, estamos alegres pelo fato de Cristo ter nos alcançado, meus queridos. Somos alegres pelo fato de Cristo ter nos resgatado das condições que nós vivíamos. Jesus ele foi nos buscar onde nós estávamos, amados. E olha que o lugar não era muito bom.
O lugar que nós nos encontrávamos não era bom, e Jesus foi lá ao nosso encontro, nos tirou de lá. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. É por isso que nós temos razões de sobra para nos alegrar, independentemente das circunstâncias da vida, independente dos conflitos terrenos, dos problemas do dia a dia que nós temos que lidar com ele. Faz parte da nossa caminhada, não apenas enquanto cristão, mas como pessoa, como ser humano. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Alegria até mesmo em meio às dificuldades. Porventura o brilho da alegria paira sobre todas as reuniões e cultos cristãos? Será que dessa forma o cristianismo atrai as pessoas famintas de alegria? Paulo presta um serviço também a nós quando diz expressamente: novamente digo, alegrai-vos. Terceira coisa que Paulo aconselha aos irmãos de Filipe: não ande ansioso por coisa alguma, mas aprendam a orar e a colocar as suas ansiedades diante de Deus por meio da oração. Veja que a incerteza do amanhã, na sua grande maioria, é o que gera em nós ansiedade. A incerteza do amanhã, na sua grande maioria, é o que gera em nós ansiedade. Por não saber o que sucederá amanhã, isso gera em nós uma certa insegurança. E essa insegurança traz a nós uma ansiedade. E Paulo diz: não proceda dessa maneira, mas apresente a Deus isso que você está projetando para o dia de amanhã, por meio da oração. O versículo 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que aquele que apresenta as suas dificuldades a Deus, por meio da oração e das suas petições, Paulo diz: a paz de Deus, ela vai se assenhorar da sua vida. Ela guardará o vosso coração. Então você vai aprender a descansar em Cristo Jesus. Você vai aprender a descansar nele. O motivo da sua exortação, na realidade, já representa pura felicidade, alegria, moderação e agora também despreocupação, se é que essa palavra existe, né? Uma despreocupação, porque essa solicitação é diferente do sermão edificante que ouvimos no culto de domingo, mas que, no entanto, não somos capazes de colocar em prática ao despertar na manhã da segunda-feira. Descansar no Senhor, amados. Descansar em Deus em todas as circunstâncias. Mais à frente, Paulo ele vai agradecer à igreja pela contribuição que a igreja dá a ele, né? Os irmãos eles fazem ali aquilo que nós chamamos aqui, né? Faz um rateio, junta ali um determinado valor e manda para Paulo essa oferta. E quando Paulo agradece os irmãos por essa oferta que eles mandam a ele, ele diz: olha, só que não é apenas por conta
daquilo que vocês mandaram, porque eu já aprendi a viver diante de todos os cenários. Diante de todos os cenários eu estou preparado para viver. Então é necessário que tenhamos certeza de que Deus preparou o que precisamos nessa situação de forma abundante para nós. Por essa razão, não devemos alistar apreensivamente para nós mesmos o que precisamos ter. Isso gera um verdadeiro ciclo vicioso da constante intensificação de preocupação e ansiedade. Mas devemos comunicá-lo com pedidos na oração a Deus. Veja que quando o povo sai do deserto, após a travessia do mar, Deus disse ao povo: olha, vocês não precisam plantar, até porque não dava, né? Só que fique tranquilo, porque eu irei alimentar vocês todos os dias. Ao amanhecer, vocês saiam, e vai cair ali o maná, vocês peguem para hoje o que é suficiente para você e a sua família. Não pegue para mais de um dia, pegue só para hoje, amanhã tem mais. E quando for na sexta-feira, vocês peguem uma porção dobrada para a sexta e para o sábado. Porque no sábado vocês não podem ir ao campo para recolher o maná. E o texto diz que Deus alimentava o povo diariamente, amados. Nunca faltou, meus queridos. Nunca faltou o alimento, nunca faltou o necessário. E olha que até em alguns momentos teve até banquete, né? Teve um momento que Deus fez um churrasco ali para o povo, enviou codornizes do deserto. Deus sempre alimentou-os diariamente, em todos os momentos. No entanto, é necessário haver em nós essa segurança em Deus, acreditando que Ele é poderoso para agir em conformidade à sua boa vontade. Essa segurança, meus amados, em Deus, faz com que nós venhamos descansar no Senhor, espantando para longe de nós a ansiedade. Esse é o ponto. O pedir com ações de graças introduz confiança e força em nossa oração. Será que nós cristãos podemos ser reconhecidos como os santos despreocupados em um mundo atribulado por medo e preocupações? Isso não significa dizer que o crente ele vai ser irresponsável. Aí já é uma outra coisa. Você não pode ser irresponsável. Mas o excesso de preocupação, ele, de alguma forma, caracteriza a ausência da confiança que nós temos em Deus. Você consegue fazer essa conexão? Porque veja, nós ainda estamos vivendo os rescaldos, né, do período de pandemia, né? Estamos vivendo aí o rescaldo aí, os últimos dias, os momentos finais desse período que foi tão nebuloso para a vida da igreja. Eu disse isso aqui em algumas oportunidades relacionado a isso e relacionado a outras coisas. Por que que isso nunca trouxe a mim zero preocupação, no sentido de medo de que pudesse ser contaminado com algo desse tipo? Porque eu tenho uma certeza muito clara para mim, amados. Que certeza é essa? Que a minha vida está na mão de Deus. Repito, isso não significa dizer que você vai ser irresponsável. Mas se a minha vida está na mão de Deus, amados, nós só iremos partir para a glória quando o Senhor assim permitir que isso aconteça. E se Deus permitiu que algo como uma enfermidade venha tomar conta de nossa vida, e essa enfermidade vier fazer com que nós venhamos a falecer, irmãos, Deus permitiu que fosse assim. E se Deus ele não quiser, amados, também
não adianta vir nenhum tipo de situação contrária, que não iremos partir sem que Deus ele tenha nos chamado. Esse excesso de preocupação gerou muitos problemas, pior do que o próprio vírus, depressão, problemas terríveis de saúde, gerado pelo excesso de preocupação com o problema propriamente dito. E é por isso que Paulo ele diz para que os nossos medos e os nossos temores que geram em nós ansiedade deve ser apresentado a Deus por meio da nossa oração. Tem algo que gera em você, amado, temor? Tem algo que traz a você medo? Apresente a Deus em oração. Apresente a Deus em oração e não permita que você venha a ser tomado por uma ansiedade. Aleluia. Quarto lugar, meus queridos, o quarto conselho de Paulo: aprenda o segredo do contentamento. Porque para aquele que não aprendeu o segredo do contentamento, amados, nada está bom em momento algum. Nada está bom em momento algum. Se ele tem 10, ele quer 20, se ele tem 20, ele quer 40, se ele tem 40, ele quer 100. Se ele congrega nessa igreja, ele queria uma maior. Se tem 2 carros, ele quer 3. Se ele tem quantos carros ele quiser, ele quer um jatinho, ele quer um avião. Se você não aprender o segredo do contentamento, nada vai saciar. Nesse sentido, o ser humano ele é insaciável. O ser humano é insaciável relacionado a isso. Paulo ele diz: eu sei ter fartura, sei ter abundância. Ele sabia viver em todas as circunstâncias, mas ele também sabia viver em extrema dificuldade. Ele diz: eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Então, se eu estou num churrasco, para mim está bom. Mas se não tem um churrasco, tem só um arrozinho ali, está bom também, não tem problema, está tudo certo. Também serve. Isso não vai gerar em mim esse sentimento de que Deus está me deixando de lado diante da circunstância. É verdade que também Paulo aprendeu. Veja que Paulo diz: eu aprendi. Não é algo que ele sabia. O contentamento, geralmente, não é algo que nós nascemos com ele. Paulo diz: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Isso não é... Então quer dizer que isso ele não sabia, aprendeu posteriormente. Essa liberdade não lhe foi dada como mero presente. É uma palavra útil para nós e que precisamos levar em conta. Nossos pensamentos equivocados sobre a graça divina e a incapacidade humana para o bem, com frequência geram em nós expectativas tolas, impedindo-nos no aprendizado e no necessário engajamento da nossa vontade. Esse é o efeito visível de Jesus. É verdade que a gloriosa liberdade dos filhos de Deus virá somente em plenitude quando Jesus consumar a sua obra por ocasião da sua volta. Mas o cristianismo seguramente é mais que mero consolo para o futuro e o além. O cristianismo não é apenas um consolo para aquilo que vai acontecer, sabemos lá quando, né? Pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui 10 anos, 20, 50, não sabemos. O cristianismo não é apenas um consolo para um futuro, mas é um contentamento para o presente. Porque quando nós abraçamos o Evangelho de Deus, irmãos, não é apenas para uma vida escatológica, né? Não é apenas para uma questão
pós-volta de Jesus Cristo. Nós precisamos usufruir dessas benesses proporcionadas por Deus, aqui e agora. Só que as benesses proporcionadas por Deus, ela vem geralmente na contramão daquilo que a humanidade entende como benefícios de Deus. Esses benefícios não estão relacionados a casa, carro, dinheiro ou nada disso. Pode ser que em situações específicas, Deus abençoe uma pessoa, que eu também acredito nisso, que Deus pode abençoar. Eclesiastes, Salomão, ele diz, ou Provérbios, agora não me lembro exatamente, ele diz que a riqueza é um dom de Deus, e pode ser que isso aconteça, mas em essência, geralmente não é isso. As bênçãos de Deus é poder usufruir dessas maravilhas, é poder se alegrar no Senhor, mesmo na tribulação, é poder ter contentamento com o pouco, meus queridos, é poder se alegrar em Cristo, mesmo vivendo em extrema dificuldade. A alegria, ela superabunda esses momentos de dificuldade, e nós precisamos usufruir disso hoje, é aqui, é agora, não é para o além não, é já. Desde que nós abraçamos a fé, nós precisamos, como dizem aí os neopentecostais, né? Como é que é? A expressão tomar posse, né? Precisamos tomar posse dessa bênção, que é usufruir dessas maravilhas, de ter o contentamento, mesmo em meio à escassez, de se alegrar, não em questões terrenas, mas no Senhor. Aleluia! Bendito seja o seu santo nome. Jesus já é hoje aquele que habita os humanos para essa gloriosa liberdade, aqui constatada pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele constata que em Jesus Cristo nós usufruímos de coisas, de uma alegria, de um contentamento que apenas Ele pode nos proporcionar, meus amados. Bendito seja o seu santo nome. Para concluir, agora que completamos, né, essa nossa análise, ao mesmo tempo empolgante e prática, não devemos esquecer o que aprendemos. A melhor parte dessa nossa reflexão não é o aprendizado. A melhor parte da nossa reflexão não é o aprendizado, mas a prática daquilo que se aprendeu. A melhor coisa não é nós aprendermos algo, mas é nós colocarmos em prática aquilo que foi aprendido. Porque se algo for aprendido, mas não for praticado, não tem muito valor não. Para não dizer que não tem valor nenhum, né? Tem lá algum valor porque é um conhecimento, mas se aquilo não for praticado, o valor ele é quase nulo. O aprendizado, ele vai ter um valor consistente se aquilo que foi aprendido for praticado na nossa vida diária. E esse é o objetivo do apóstolo Paulo, que a igreja olhe para as suas palavras e não apenas aprenda por meio das suas orientações, mas que possam viver em seu dia a dia com base nas orientações que foram prescritas por ele. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus.